Olá pessoal, tudo bem? Pensei em gravar um episódio para conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre esses fenômenos que vem acontecendo desde a noite do dia 4. A gente recebeu subitamente uma enxurrada de avistamentos em alguns lugares de Minas Gerais, os pilotos que estavam saindo de Confins, pilotos que estavam na região de Porto Alegre. Eu estou gravando esse podcast no dia 8, às 6 horas da tarde. E até a madrugada recente, de 7 para dia 8, ainda tem avistamentos acontecendo. Então achei uma matéria também falando que Argentina e Chile foram avistados centenas de naves voando em formação. Então a gente está num momento muito único assim, de movimentações, né, nos nossos céus em relação a esses aparelhos que a gente não tem certeza total de que são, né? Então eu trouxe um texto rapidinho só para nivelar mesmo a conversa, né? Colocar o pessoal a par, porque tem muita gente que não fica atualizando, né, em tempo real do que está acontecendo. Então a gente traz um pouquinho de informação para vocês. Então, a primeira coisa a gente precisa entender o que são, né, essas luzes, né? Primeiramente, o que aconteceu? Os pilotos de aviões que sobrevoavam Porto Alegre relataram o aparecimento de luzes desconhecidas ao sul da capital gaúcha na noite de sexta-feira, dia 4, para sábado, dia 5. E uma conversa foi gravada e veio a público entre o piloto e uma controladora de tráfego aéreo, que foi gravada e divulgada nas redes sociais logo no final de semana. E rapidamente viralizou. Os internautas questionaram a possibilidade de objetos voadores, né, não identificados e presença de extraterrestres. No total, entre as 22 horas e 50 e 23 horas e 10, ocorreu a comunicação de 4 voos para a central de tráfego. Eles relataram ter percebido luzes estranhas no céu, né? Os voos 4248, 3140, 4407 e 3406 das companhias Azul e Latam. Em todos os casos, as luzes acendiam, se moviam de forma errática e se apagavam, mas não alteravam e não prejudicavam o tráfego dos aviões. Então, houve esses registros desses aviões especificamente nessa primeira noite. Então a gente tem nesse áudio, né, um trecho, né, que o piloto fala, abre aspas, por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre o aeroporto de Porto Alegre, um pouquinho ao sul? Questionou o piloto da Latam. A controladora diz que não tinha nenhum reporte, né, que é o termo usado na avaliação para relatos de eventos de segurança operacional, né, coisas que podem afetar a pilotagem em si, né? E o piloto prossegue, tem umas luzes, por vezes elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três. E o diálogo se encerra com a controladora sinalizando que registraria a situação, mas que nada tinha sido relatado ainda por outros pilotos. O piloto disse que que outros aviões já tinham percebido as luzes antes, ou seja, provavelmente mais cedo naquele mesmo dia ou em noites anteriores, né? Não especifica o antes, mas se era um voo que foi reportado às 10 horas da noite, entende-se que ao longo do período da noite, depois das 18 horas, relatos já poderiam estar acontecendo entre os pilotos. Questionado sobre o assunto, a empresa Fraport Brasil, que administra o aeroporto Salgado Filho, respondeu que não registrou nada a respeito. As companhias aéreas também não notificaram a Fraport sobre essas luzes. Então, né, o que dizem os especialistas, né, os nossos ufólogos que pesquisam incessantemente o fenômeno? Para o ufólogo, não é, o Edson Boaventura Júnior, as luzes podem indicar a presença de fenômenos não identificados. É comum a gente chamar, né, de fenômeno, justamente pela ausência de uma identificação clara. Então, um objeto voador que não tem asa, não tem propulsão, não tem cockpit, não tem janela, é uma anomalia, né, ou um fenômeno.
E segundo Edson, pelo comportamento relatado pelos pilotos, a gente percebe que se trata de um fenômeno OVNI autêntico. Segundo Edson, ele recebeu informações que em Minas Gerais tem alguns casos e algumas cidades do interior de São Paulo, no sul, a partir de outubro, houveram alguns relatos de pessoas que viram objetos voadores em solo e agora esses pilotos observam os objetos também. Então, tem registros com maior intensidade desde outubro de objetos pousados e os pilotos agora vieram, né, a partir do dia 4, praticamente 4 dias, né, nós estamos no dia 8, com uma enxurrada de relatos, né, que vêm sendo avistados. Junto com os relatos, né, com o áudio desses pilotos, tem filmagem também. Eu não consigo colocar no podcast para vocês, mas é só jogar no YouTube, que é OVNI avistado pelo piloto, avistamento de dentro do avião, porque tem um vídeo de solo que apareceu ontem, se não me engano, no dia 7, onde pessoas em solo filmaram as luzes em Porto Alegre, e tem uma filmagem de dentro do avião, onde é que o piloto relata também. Então já são 2 vídeos, um em terra e um em solo, corroborando esse fenômeno. Então são 2 evidências, né? Uma de solo e uma de dentro do avião da mesma situação. Então, continuando, o Edson afirma que contabilizou 115 ocorrências de avistamento em todo o país entre abril e outubro de 2022. Esse fenômeno, né, ele tem aumentado essa intensidade recentemente. No mês passado, 2 meses atrás, apareceu um crop circle recente no sul do Brasil, e onde parece, né, o que os estudiosos de crop que fazem essa análise, né, interpretação das figuras e dos dados, né, que o pessoal consegue converter em dados matemáticos e colocar esses dados em mapas estelares, né, coisas cósmicas, esse mapa de navegação, né, espacial. O pessoal consegue identificar e tirar algumas informações como datas, né, datas de solstício, eclipses próximos, e aparentemente a data desse crop circle seria a data agora aproximada do dia 4. Então são 2 fatos que ocorreram bem distintos, bem distantes um do outro, mas que pode ter uma relação, né? Tem uma vertente de ufólogos que acredita que os crop circles são de fato avisos, né? Anúncios de eventos que ocorrerão no nosso país, no nosso planeta, na verdade. Então a gente sempre tenta buscar os paralelos, né, entre as coisas estranhas que acontecem. Então, trazendo mais um pouquinho, né, o que seriam os OVNIs, né, o que seriam os discos voadores, né? Os OVNIs são fenômenos, né, que não é explicado como um objeto tradicional, e ele não é identificado, como eu falei anteriormente, né? Não é um foguete, não é um drone, não é um avião, não tem asa, não tem propulsão. Tudo aquilo que a gente conhece como objeto voador, hélice, né, de helicópteros, aquele formato do helicóptero, ele não se aplica ao objeto voador não identificado. Geralmente ele é um círculo, uma bola de luz, um objeto discoide, e sem propulsão, né, que voa de um lado para o outro, de cima e para baixo, faz curvas, né, faz movimentos que contrariam a nossa física, né, que desafiam a força G. Né, se tivesse um ser humano dentro de um objeto daquele, provavelmente ele estaria com o organismo todo danificado. Então os objetos voadores, eles são objetos que não se aplicam ao que a gente conhece, né, na nossa aeronáutica. Não são drones, não são foguetes, helicópteros, aviões, né? E também não são fenômenos astronômicos, né? Não são estrelas cadentes, não são cometas, porque são justamente as estrelas cadentes dos cometas, eles têm uma trajetória descendente contínua. Geralmente ele atravessa a nossa atmosfera, ou ele colide, ou ele entra em chamas e é fragmentado ao longo da trajetória, ou seja, ele se desfaz ao longo da rota. Os objetos voadores não, geralmente eles voam em alta velocidade, se desmaterializam num ponto, materializam em outro, e tem uma aceleração
que os nossos mecanismos geralmente não conseguem nem calcular a aceleração de tão alta que é, de dar 15, 20 vezes a velocidade do som, né? Uma estimativa de algumas acelerações desses equipamentos, desses aparelhos. Então, o fenômeno ainda está acontecendo, ele não parou de acontecer, né? Então a gente continua aqui vigiando o que pode ser, o que vai dar, né? Quanto mais informações vão aparecer. Eu vou colocar uma foto na capa dessa arte, da imagem do vídeo, né? Vou tentar pegar uma imagem boa para deixar na capa. Mas estamos aqui, estamos sempre na vigília, né? Tentando entender esse fenômeno que nos cerca aí e está invadindo os nossos céus novamente. Então vamos continuar sempre olhando para cima e aguardo vocês no próximo episódio. Abração, galera. Tudo de bom, fiquem com Deus. Valeu.